Podcast Movendo-se, com Éder Monteiro. Muito bem. Começando o 15º episódio do podcast Movendo-se. E a trilha sonora de início aqui tá diferente, um rock and roll aqui em homenagem ao convidado desse episódio. E esse cara é um cara comunicador de mão cheia, uma das referências no Brasil na era podcast. Desde que podcast nem era tão conhecido no Brasil, ele já fazia um trabalho diferenciado nessa área. E a gente bateu um papo muito legal sobre empreendedorismo, intraempreendedorismo, né? Quando você consegue empreender dentro da própria organização onde você está. A gente falou sobre a importância de ter um mentor na carreira. A gente falou sobre o mercado de comunicação como um todo, como a comunicação no Brasil se revolucionou nos últimos anos, a popularização do podcast por aqui também, como é que é esse mercado hoje em dia. Então tá muito legal esse papo, muito agradável com o Guga, um cara que tem muito a acrescentar, muito conteúdo para compartilhar, inclusive com dicas para quem pretende criar o seu próprio podcast ou começar a navegar nesse mundo novo aí de comunicação. Então aumenta o som e aproveita aí. Muito bem, no podcast de hoje eu tenho um convidado aqui para lá de especial. Para mim é uma honra, cara. Eu quando comecei a descobrir o mundo do podcast, comecei a estudar um pouco do processo de colocar um podcast no ar. Esse cara foi uma das referências que eu busquei, estudei, então é um prazer ter você aqui. Guga Mafra, Gustavo Mafra, cara, obrigado, viu, pela agenda, irmão. Obrigado por contribuir aí com a tua trajetória aqui pra gente. Pô, a honra é toda minha, obrigado. Ô Guga, vamos lá, para o pessoal te conhecer, né? Para quem não conhece aí um pouco do Guga Mafra, tem inúmeros podcasts, tem uma trajetória grande aí na área de comunicação no Brasil, mas conta um pouquinho, cara, da tua história profissional. Cara, eu comecei... É sempre difícil quando as pessoas perguntam isso, você não sabe exatamente de que ponto começar, né, a história, mas tentando resumir ao máximo, assim. Quando foi mais ou menos 2009, eu trabalhava numa empresa de representação de mídia, a gente representava jornais, rádios e tal, eu era o gerente de marketing dessa empresa. Uhum. A gente precisava rejuvenescer a imagem da empresa. A empresa era muito vista como uma empresa velha, muito por conta das mídias que a gente representava, que era jornal, rádio, outdoor, que são mídias mais antigas, né? Uhum, as tradicionais, né? Isso, exato. E aí, eu propus para a empresa que a gente começasse a representar sites, que era pra gente ter um produto que fosse mais jovem, né, mais novo. E a empresa me ofereceu a oportunidade de... Os sócios da empresa falaram assim, a gente já tentou fazer isso aqui outras vezes, deu errado, então vamos fazer assim, cria um modelo de negócio para uma unidade de negócio separada da empresa, da FTPI. A gente vai criar uma outra empresa só para vender isso. Uhum. E cria um modelo de negócio, a gente contrata uma consultoria, se a consultoria aprovar o modelo, a gente põe esse negócio de pé, e você vira sócio da empresa. Legal. E por incrível que pareça, essa história deu certo, assim, ela aconteceu exatamente assim. Eu fiz o modelo de negócio, a gente chamou a consultoria deu alguns inputs, eu mexi um pouquinho no plano, mas a gente fez, eles aprovaram, a gente pôs a empresa de pé, ela passou a se chamar FTPI Digital, e era uma empresa voltada só para representação a princípio de sites. Como a gente tinha muitos jornais, rádios, que eram... regionais, né? Jornais e rádios são empresas essencialmente regionais, né? Elas lidam com a região onde elas estão e tal. Isso. E a gente montou uma rede, todas essas empresas tinham também o seu site de notícias. E aí a gente montou uma grande rede de sites regionais de notícias e começou a comercializar o espaço publicitário dessas redes no mercado. A gente começou a trazer anunciantes para esses sites. Entendi. Os sites eles já existiam, né? E aí o trabalho de vocês era captar anunciantes para esses sites. Exato. E deu super certo, porque na época, as ad networks da época, o Google, a Microsoft, o Yahoo, essas coisas, eles não tinham segmentação regional ainda. Então era muito difícil para uma marca fazer uma campanha segmentada regionalmente. Então a gente resolveu esse problema no mercado e deu muito certo, a gente fez muito sucesso. Mas a gente sabia que isso duraria pouco, né? Porque era uma questão de tempo até a tecnologia alcançar isso e você conseguir anunciar. Hoje você pode anunciar em qualquer grande site, você anuncia no UOL, mas você segmenta ele regionalmente. O banner só aparece para as pessoas, sei lá, de Campo Grande. Exato. Isso é viável. Mas na época não era. Mas a gente sabia que a tecnologia ia chegar nesse ponto e a gente começou a pensar em outras maneiras de ter produtos relevantes no mercado.
E foi aí que a gente começou a pensar em comercializar formatos ligados a conteúdo. Formatos que não fossem o banner, sabe? Não fosse a interrupção ali, o quadradinho no meio do conteúdo. Formatos que fossem integrados com conteúdo. Perfeito. Que fosse publicidade em forma de conteúdo mesmo. E foi aí que a gente começou a trabalhar com blogs. E aí a gente trouxe vários blogs que era uma época forte ainda de blogs. Isso quando, mais ou menos, Guga? 2010, no começo da década aí. Aham. E aí a gente começou a trabalhar com blogs. Tinha vários blogs que eram fortes na época, que são fortes até hoje. Jovem Nerd, Tecnoblog, Braincast, o Sensacionalista, enfim. A gente trouxe o Kibiloco, vários blogs que eram fortes na época. E muitos desses blogs tinham podcasts. E foi aí que a gente começou a fomentar também a publicidade em podcast. Era muito difícil porque pouca gente conhecia, mas Sim. o resultado sempre foi muito bom. Pouca gente conhecia, mas muita gente ouvia. Então a gente tinha podcasts que tinham uma audiência relevante. E quem ouvia era muito fiel, muito engajado, né? Então o resultado era sempre muito bom. E com isso a gente foi conseguindo fomentar o mercado, né? Junto com isso, aí eu montei também uma outra empresa, que era a Amazing Pixel, focada só em canais do YouTube. Tava bem no comecinho desse boom, assim, que tiveram os canais do YouTube. Sim. E o próprio YouTube veio pra gente e propôs, olha, por que você não cria uma network de canais? Eles tinham esse programa lá de criar as networks oficiais do YouTube, né? Eles tinham uma plataforma pra isso. Eles convidaram a gente pra participar e aí a gente montou uma empresa focada nisso, foi a Amazing Pixel, que também foi bastante bem sucedida e aí isso só aprofundou mais esse trabalho de publicidade associada a conteúdo. Bom, acelerando no tempo, eu vendi essas duas empresas no ano passado, eu vendi minha participação nelas e elas continuam firmes e fortes. E eu comecei a fazer o GugaCast, que é o meu próprio podcast, tal, que é um talk show que a gente faz. Muito bom por sinal. Então quem tá ouvindo a gente aí, por favor, siga também o GugaCast. Foi uma das referências que eu usei Que legal. quando comecei a estudar o processo. Pois é, como eu participava já de vários podcasts, participava lá do Braincast, do Nerdcast e tal, e era uma coisa que eu sempre curti fazer, eu estudei jornalismo, né, na faculdade de jornalismo, eu era maluco por rádio jornalismo, fiz vários projetos relacionados a isso, então eu vi a chance de poder fazer algo nesse sentido, e foi aí que eu criei o GugaCast, que é um talk show, né, é um programa no qual a gente conta histórias épicas da vida das pessoas. Muito legal. E junto com isso, quer dizer, o GugaCast em si, ele ficou grande, assim, ele acabou virando uma empresa. Por conta disso, a gente tá até começando a gente tá começando uma produtora de podcasts agora pra promover outros títulos também, criar outras coisas, etc. Pô, legal, cara. Eu montei também uma agência só de branded content, só de conteúdo voltado só de publicidade em formato de conteúdo, que é a Plisken. Então a gente cria, as marcas contratam a gente cria uma forma de integrar a mensagem delas no conteúdo de diversos canais e faz a gestão desses canais. E a gente também está lançando uma plataforma de assinatura de conteúdos exclusivos, que é o Olo. Então, no Olo, criadores de conteúdo podem vender assinaturas, podem criar conteúdo exclusivo apenas para assinantes, e o Olo faz toda a gestão disso. Quer dizer, você pode ir lá assinar, contratar, consumir esse conteúdo lá, e o criador de conteúdo pode fazer toda a gestão desse conteúdo por lá também. Pô, legal. Como é que se escreve, Olo? O Olo, W-O-L-L-O. W-O-L-L-O. Legal. Ô, Guga, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Muito legal a sua trajetória dentro do mundo de comunicação, mas você lá atrás, você teve um início de carreira dentro de um ambiente empresarial, você fazia parte de uma empresa, você era gerente lá de uma empresa e conseguiu... Sim. Em algum momento você começou a empreender dentro da própria empresa, né? Na medida que você abre uma unidade de negócios à parte, aquele direcionamento que você recebeu ali na época foi o seguinte, cara, então você vai empreender aqui nessa nova modalidade que você está sugerindo e vamos ver se esse negócio dá certo, né? Você acha que esse teu primeiro aprendizado com o empreendimento, ainda dentro do mundo corporativo, favoreceu a tua trilha que veio na sequência de você criar tuas próprias empresas, teus próprios negócios? Sem dúvida, sem dúvida. Foi uma sorte muito grande, assim. Foi algo... Eu tive a sorte, eu tive o privilégio Sim. de estar dentro de uma empresa que tinha essa visão e que tinha ousadia, né, cara? Porque é um negócio muito arriscado você fazer isso. Total. Arriscado não, mas assim... É ousado, sabe? E eles fizeram isso com uma... Sempre tiveram uma confiança enorme em mim e me deram essa oportunidade, né? Então foi de fato um privilégio, porque isso não é muito comum. É engraçado que a empresa que eu trabalhava antes, eu era redator, né? Eu trabalhava em agência de publicidade. Eu sempre fui um profissional de criação e de publicidade.
E nas duas empresas que eu trabalhava antes, eu tinha um pouco de dificuldade disso. Eu sofria alguns problemas dentro da empresa por querer forçar isso, sabe? Por querer forçar, olha, vamos criar um negócio novo aqui, vamos criar um novo produto, vamos atrás de um novo cliente. E eu senti que isso incomodava as outras pessoas da empresa em geral, assim. Eu senti que isso me prejudicou. Daí eu fui para uma outra agência onde foi o contrário, assim, onde esse meu espírito criativo para os negócios começou a ser valorizado, sabe? Eu falava, vamos fazer uma nova ideia, vamos fazer isso aqui, e eles abraçavam e isso dava certo. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia que eu, pessoalmente, ganhava muito pouco com isso. Quer dizer, se eu fizesse isso ou não, meu salário no final do mês era o mesmo. Era o mesmo, exato. E isso começou a me incomodar também. E aí, quando eu fui pra essa nova empresa, a postura deles era totalmente contrária. Tipo, não, ó, você vai ganhar junto com a gente, você vai ganhar, você vira sócio da empresa e tal. E fizeram, cumpriram com isso. E foi de fato um privilégio muito grande, cara. Eu tive muita sorte nessa vida dos sócios que eu tive. Não, tá aí uma coisa da qual eu não posso reclamar. Com certeza. Você teve algum mentor importante, assim, nessa trajetória? Alguém que, cara, você colou do lado e fez diferença? Tive. Eu tinha um amigo que é o Carlos Estigarribia. Ele é aí do Rio. Ele hoje comanda uma empresa de games. E na época ele trabalhava na EA Games. Ele tinha acabado de montar Ele tinha acabado de vender uma empresa que ele tinha de desenvolvimento de games e ido trabalhar na EA, que é uma das maiores produtoras do mundo. Sim. E a gente tinha uma banda juntos, ele era o guitarrista da minha banda. Ah, é? Você tocava o quê? Nessa banda eu tocava bateria, ele tocava guitarra. Que legal, cara. E ele era um cara... eu sempre fui um cara muito processual, assim, eu gosto de criar processos, eu gosto de tudo muito organizado e tal. E ele era um cara que ele simplesmente sai fazendo. Então, muitas das vezes eu trocava muita ideia com ele, mostrava pra ele, e ele falou, cara, vai lá, simplesmente faz. Aí eu falava, tá, então eu vou organizar aqui todos os contratos aqui, falar com todo mundo pra garantir que... Ele falou, cara, só faz, só começa a fazer. Depois você faz isso, depois você chama alguém que faz isso. Pô, perfeito. E isso foi um aprendizado muito grande, cara, que eu devo a esse amigo. Cara, isso é muito legal, Guga. A gente tem... Legal, né? Em alguns outros episódios, assim, do podcast aqui, Movendo-se, a gente tem falado um pouco sobre isso, né? O fato da gente sempre esperar um momento ideal, sempre esperar ter o planejamento certinho, ter a ideia concreta. Isso seja no mundo do empreendedorismo ou dentro de uma organização ou qualquer outra coisa que você vai fazer na tua vida de trabalho. Cara, começa, né? Dá o primeiro passo. Se a gente for esperar o tempo inteiro para que seja o momento certo, para que tudo esteja caminhando a favor daquilo ali, daquele projeto, daquela ideia, esse dia talvez nunca chegue, né? Então, bota para rodar e a gente vai aprimorando e vai melhorando aos poucos. Eu acho que essa é uma boa dica, é um bom insight, mas ao mesmo tempo eu não acho que ele é aplicável para 100% das situações. Certamente. Mas é uma questão de você aprender a ler isso, sabe? E eu acho que esse foi um aprendizado que eu tive ao longo desse tempo também, de você... Tem situações que o ideal é você fazer um mise en place, sabe? É você juntar todas as peças, colocar tudo em cima da mesa de uma maneira organizada, para que em cima disso você possa crescer. Sensacional. Isso faz sentido. E tem situações em que você só tem que começar a fazer. Você só tem que começar. E aí depois você organiza as coisas em volta. Acho que a sabedoria tá em conseguir ler e ver que situação é qual. Então, nesse último ano que eu tava saindo de um período longo de duas empresas que eu criei, né? Da Bubox FTPI, que foi essa primeira empresa que eu te falei. Ela no meio do caminho passou a se chamar Bubox FTPI, que a gente tinha comprado uma outra empresa. E a Amazing Pixel, na saída delas, muitas oportunidades começaram a surgir. E esse foi o momento que eu pensei, não, aqui eu posso fazer diferente. Eu posso primeiro ter as coisas mais organizadas, ter um entendimento melhor das coisas, para talvez aproveitar as melhores oportunidades, para não ter que sair abraçando tudo. Legal. Então acho que a sabedoria tá aí, em você saber ler e entender qual é a melhor ação para cada situação. Ótima dica. E Guga, você é um comunicador, né, cara? Você é um cara formado em comunicação. Eu queria saber um pouco de você, da tua visão. Como é que você enxerga hoje, do ponto de vista de principais diferenças, o mundo da comunicação, né? De quando você se formou, quando você começou a tua carreira lá, e hoje que é um ambiente completamente diferente. A gente vive num mundo onde trilhões de bytes, né, circulam por segundos, o tempo inteiro a gente está mergulhado numa enxurrada de comunicação, de informação.
Quais são as principais diferenças que você percebe, né, naquela época e hoje, alguém que está se formando ou iniciando uma carreira aí em comunicação, jornalismo, publicidade? Cara, eu me formei numa época em que o jornalismo começava a viver uma revolução, sabe? Que talvez a gente esteja no ápice dela agora. Uhum. Quando eu me formei, meu sonho era trabalhar na revista Bis. Era uma revista de música. Foi a principal revista sobre música do país. E eu sempre toquei, né? Eu sempre tive banda e tal. E eu fui estudar jornalismo, porque o que eu queria mesmo na vida era ser um rockstar. Cara, que legal isso. E eu fui estudar jornalismo porque era a segunda melhor opção. Já que eu não vou ter uma banda de sucesso e tal, então eu vou trabalhar nesse meio, eu vou falar sobre isso. E era isso que eu enxergava como um caminho. Uhum. E eu fui estudar com esse intuito, sabe? Um dia, quando eu for formado e coisa assim, vou trabalhar nessa revista, na Bis, que era a minha revista preferida e tal. E era uma revista realmente boa. No mês que eu me formei, a revista acabou. A revista foi tirada do mercado. Caraca. O que foi... Eu já nem tinha... Assim, você já notava que a revista tava nesse caminho, entendeu? Uhum. Então eu já nem tinha muita esperança de que isso ia acontecer, porque você já percebia as mudanças e tal. Mas foi simbólico que aconteceu em conjunto, né? E com isso eu fui trabalhar em outras coisas. Eu fui trabalhar... Nessa época, era comum que grandes empresas tivessem grandes portais. Uhum. Então toda grande empresa, grande marca de qualquer segmento, ela não tinha simplesmente um site ali com endereço, telefone, lista de produtos. Ela tinha um portal com conteúdo. Isso era comum da época. E eu fui trabalhar para uma agência que produzia esses portais. A gente produzia o portal de um grande banco, o Banco Real. Uhum. Que tinha um monte de conteúdos voltados para diversos segmentos e etc. E eu fui trabalhar nessa empresa escrevendo esses conteúdos, o que acabou me levando pro caminho da publicidade, né? Porque era muito próximo ali produzir conteúdo, escrever conteúdo para site, para marcas, e escrever conteúdo publicitário mesmo. Quando eu estava trabalhando nessa empresa, isso já mais na frente na história, a revista Bis voltou. Ela voltou a ser produzida. E eu mandei um e-mail pro editor da revista, que hoje é um amigo, Ricardo Alexandre. Uhum. Mas na época eu não o conhecia, nem ele me conhecia. E eu mandei um humilde e-mail pra revista. Ele tinha escrito um editorial falando assim, olha, se você tem uma ideia pra fazer uma reportagem sobre música e tal, manda pra gente, que a gente, se for legal, a gente topa. E aí eu falei, putz, eu vou... Por mais que parecesse um long shot, assim, eu vou mandar um e-mail aqui pro cara dando uma ideia de reportagem. E eu queria fazer de graça, assim, eu não queria nem o dinheiro, sabe? Eu queria só poder viver a emoção de fazer isso, fazer uma grande reportagem sobre música e tal. E era bem na época que tava surgindo o emo, que era o maior movimento do rock que tava tendo na época. Uhum. E eu falei pra ele, tá surgindo esse movimento aqui, tava bem no começo ainda, pouca gente sabia. Tá surgindo esse movimento aqui, eu quero fazer uma grande reportagem, quero ir no show, falar com as bandas, com os fãs, fazer uma reportagem enorme mesmo. Ou seja, você tava ali buscando unir duas paixões, né? O jornalismo e a música. Exato, E aí eu mandei isso e aí ele foi muito legal. Isso é uma coisa que eu gosto de dizer sempre, assim. Poucas pessoas fazem isso, né? Poucas pessoas respondem esses e-mails. Ele foi muito legal de me responder, mas ele me disse que não. Ele falou, eu acho que não é uma boa pauta, eu acho que o emo é um negócio muito adolescente, a revista tem um público mais adulto e tal. Uhum. E eu brinco com ele hoje que ele esmagou meu sonho ali. Mas assim, primeiro, era um direito dele de escolher isso editorialmente, e segundo, que, como eu disse, ele foi legal, ele me deu uma resposta. A maioria das pessoas, você que trabalha com RH, você sabe. Sim. Uma das piores coisas do RH, as pessoas não respondem. Não dá retorno, né, cara? Então ele foi muito legal de fazer isso e me deu uma resposta e foi negativo, e acabou não acontecendo, e morreu aí. E um ano depois a revista foi encerrada outra vez, porque já não tinha mais tração suficiente para esse tipo de conteúdo em um veículo impresso. E aí, esse ano, então, acelerando um pouco mais no tempo, esse ano, eu, conversando com esse mesmo amigo, Ricardo Alexandre, que depois eu vim a conhecer e se tornou um amigo, e a gente conversa muito sobre música e tal, porque ele também é um apaixonado pelo assunto e tal. Eu criei uma série dentro do GugaCast, que é o GugaCast Letra e Música, que é um programa que eu faço... Eu vi, cara. Surgiu daí, então? Não, na verdade não surgiu daí. Ele surgiu em algum momento, quando eu tava preparando as pautas do GugaCast, eu tava pensando em novas maneiras de contar história e tal. E aí eu pensei, e eu tinha me deparado com um disco da banda Scalene. E era um disco conceitual, assim, as músicas contavam uma história e tal. Eu pensei assim, a gente é um
é um programa de histórias, então talvez esse fosse um outro viés legal de contar uma história aqui, trazer uma banda pra contar a história por trás das músicas. Então, eu tinha tido essa ideia já, contei pra ele falou assim, se você quiser eu consigo te colocar em contato com as bandas e tal. Eu falei, então tá, vamos tirar esse projeto do papel. E aí eu fiz. Esse ano eu fiz, a gente já fez 7 episódios. E eu vou fazer 12 num total. E é um trabalho que eu faço, assim, bem dedicado, sabe? Eu passo uma semana pesquisando, mergulhado no trabalho da banda, entendendo o que eles fizeram, pesquisando, assim, eu faço uma pesquisa bem profunda e depois eu gravo com a banda pra falar disso. Você tá, de alguma forma, colocando em prática aquele seu desejo lá atrás da revista Bis, né? Então, tá sendo de uma outra forma agora, num outro formato, mas ainda faz parte daquela origem lá de desejo que você tinha, né, cara? Pois é, cara, mas o que é incrível é que, assim, o alcance que o GugaCast tem é muito maior do que a revista Bis jamais teve. Olha só, cara. Entendeu? A revista Bis, no auge dela, nos anos 80, ela chegou a ter 30 mil assinantes. Mas no final, agora, até onde eu sei, eu posso estar errado, mas até onde eu sei, não ficava por volta dos 10 mil, ou até menos. O GugaCast tem 70 mil ouvintes únicos. Pô, maravilhoso. Então, assim, a gente atinge um número de pessoas muito maior. E outra, eu tenho uma liberdade muito maior do que eu jamais teria na Bis. A Bis é uma revista bem aberta, mas assim, por mais que ela tenha liberdade editorial, ela tinha um limite físico ali. Você tem 2 páginas, 3 páginas. Ele tá só em texto. Você tem texto e imagem. Então, a verdade é que o trabalho que eu pude fazer, mesmo que tantos anos depois, no GugaCast, é um trabalho melhor, sabe? Mais legal, mais satisfatório, atinge mais pessoas, mais fácil de ser feito. Respondendo a sua pergunta, eu comecei a contar essa história para responder a sua pergunta de o que mudou, né? Mudou isso, cara. A mídia, ela é independente. Antes, para você ser um grande veículo de comunicação, você tinha que ser uma grande empresa. Você tinha que ocupar um prédio, ocupar um quarteirão, ter 1000 funcionários. E hoje não, cara. Você pode ser um grande veículo de comunicação, líder no seu segmento, e ainda assim ser 2 pessoas trabalhando, 3 pessoas. Pode ser, e acontece. Tem vários exemplos nesse sentido. E muitas empresas antigas de comunicação, principalmente aquelas que não souberam entender o timing dessa mudança, acabaram, né, cara? Editoras fecharam, grandes empresas, né, fecharam suas portas, né? O que é normal, né? É normal de qualquer revolução de mercado, assim. Tem gente que vai morrer, gente que vai nascer e gente que vai conseguir se segurar. Eu costumava dizer que a FTPI Digital era a primeira empresa online que nasceu de uma empresa offline e que deu certo, porque até então todas as outras empresas, todas as outras tentativas de empresas tradicionais de criar um negócio, um business no meio digital tinham falhado, sabe? Eram ruins, assim, eram deficitárias, eram bem ruins. E isso mudou, né? De lá pra cá, a Globo, que era a maior empresa de mídia do país, ela finalmente conseguiu acertar, fazer uma operação digital que funciona, que dá certo, que é bem feita. Então, assim, tem gente que vai conseguir... Eles tinham a liderança de mercado e o dinheiro necessário para poder experimentar e fazer várias coisas e não precisar ser o primeiro nisso para dar certo, entendeu? Outras pessoas aproveitaram a brecha e criaram grandes negócios do nada. A maior empresa de comunicação do mundo hoje, até há menos de 15 anos, eram 2 caras num quarto de universidade, sabe? Então, você vê, assim, tipo, a brecha que se abriu para novas coisas serem criadas. Mas, por outro lado, teve um monte... O New York Times se segurou lindamente, cara. Se reestruturou e se redefiniu de um jeito brilhante, exemplar. A Globo também, a Folha também tem feito isso de um jeito bastante admirável. Então, agora, por outro lado, é normal que tenha... que alguns fiquem pelo caminho, né? Não é fácil. Com certeza. E, Guga, me diz o seguinte, cara, você
Bom, hoje o teu principal negócio, o teu principal trabalho é o podcast, né? E você tem visto o crescimento, especialmente no Brasil, porque fora do Brasil, Estados Unidos, por exemplo, já é muito antigo, né? Assim, o consumo de podcast ele já é muito, muito natural, já há bastante tempo. Uhum. Mas no Brasil ele vem sendo cada vez mais presente aí como uma alternativa de conteúdo, de mídia de conteúdo. A que você atribui, Guga, esse crescimento, principalmente no último ano, da quantidade de podcasts nascendo? Inclusive o Movendo-se. Podcast em si é uma coisa muito antiga, né? Existe desde os anos 2000. O problema é que podcast era uma coisa muito complicada. Podcast era uma coisa de programador, sabe? De nerd, de geek, assim, porque ele era um negócio complicado de você entender. Ele era distribuído por um link, que é um RSS, e esse link, quando você clica nele, ele abre no browser, ele é um monte de código, você não consegue entender o que tem escrito lá. Então, assim, para você poder ler esse link, você precisa de um agregador, clicar nesse agregador, assinar o link através desse agregador, e esse agregador vai trazer para você o conteúdo sempre que ele for atualizado. Mas isso é um negócio muito complicado de entender, cara. E mesmo... o podcast ele foi criado pro iPod, né? Ele foi meio que desenvolvido para funcionar dentro do iPod, que tinha no iTunes. O iPod ele é um aparelho que você tinha de ouvir MP3, que você precisava linkar ele, sincronizar ele com um programa que você tem no seu computador, no seu desktop, para ele funcionar. Na época era assim. Então, você tinha que assinar o RSS no iTunes, no seu desktop, e plugar ele num cabo, e aí sincronizar ele no seu iPod, que é o seu aparelho onde você vai ouvir. Então era muito complexo, sabe? Era muito confuso, era uma coisa muito... Sabe? Eu sabia, eu tinha que entender, mas não era pra todo mundo, não era pra ser um negócio popular. Claro. Era um negócio muito nichado. Então, toda a popularização do podcast... ela tá ligada à facilitação desse processo. E ela se moveu em dois caminhos. Primeiro, a criação da tecnologia que permite isso, né? Você ter tecnologias de distribuição de conteúdo cada vez mais simples, mais fáceis, mais inteligíveis para o grande público. E também o barateamento da transmissão e armazenamento de dados. Parece super técnico, mas é assim. Antigamente, você tinha que achar um software que era um agregador, entender o que era RSS, beleza. Teve uma coisa que mudou tudo isso, que foi a criação dos smartphones, que aconteceu ali em 2007, 2008, com o primeiro iPhone. Foi ali que smartphone, que antes era um negócio... Pra você ter uma ideia, o smartphone era visto como um mercado de nicho para empresários. Empresário era o cara que ia querer ter um telefone que tem um teclado, que é um computador. Sim. Pessoas normais querem ter um telefone pequenininho, bonitinho e tal. Ninguém quer isso. Que a história da BlackBerry nasceu nesse conceito, né? De ser um telefone corporativo para empresário. Né? Exato. E da Nokia também, né? Então os telefones da Nokia, que eram smartphones, eram isso. O telefone que ela lançava para o grande público era um telefone que era coloridinho, bonitinho e tal. E foi aí que perdeu-se mais uma liderança de mercado, né? Quando os smartphones começaram a se popularizar com o iPhone e também com o Android, né? Quando começou a ter smartphones, você começou a entender o que são apps. Então, para você é normal você ter que, ao invés de você fazer isso no browser ou coisa assim, é normal você ter que baixar um app para ver um determinado conteúdo. E isso facilitou o entendimento das pessoas em relação ao RSS, né? A distribuição de um conteúdo. Então, as pessoas passaram a entender que, eu tenho um aplicativo aqui, eu procuro podcast nesse aplicativo e ele aparece aqui. Né? Ele simplesmente era um leitor de RSS ali. Isso já existia, mas agora ficou mais claro. Tá bom, eu tenho que baixar um aplicativo para isso. A outra coisa é que aos poucos você passou a ter... Primeiro você passou a ter dados móveis, que no começo nem tinha, você tinha que estar no Wi-Fi. Perfeito. Primeiro você tinha que estar no cabo, depois você tinha que estar no Wi-Fi. E lá por 2010, 2011, você passou a ter dados móveis. Né? Você passou a ter 3G. Porque até antes do 3G existiam dados móveis, o 2G, né, o Edge, mas era muito lento e muito caro. Então, para você baixar um aplicativo, para você baixar um conteúdo de podcast que tem, sei lá, 100 mega, 200 mega de tamanho, era muito complicado. Quando passou a ter 3G, isso passou a ficar mais fácil. E aí, com o tempo... Isso foi ficando mais... Era muito caro no começo, né? Então você tinha o 3G, mas você não usava ele para ouvir podcast, senão ia consumir todos os seus dados. E hoje, isso quase já não é mais um problema. Nos Estados Unidos não é mais. Nos Estados Unidos, normalmente, os planos são ilimitados. Em breve vai ser assim no Brasil também. Já evoluiu muito, né? Então, no fim das contas, eu contei toda essa história para responder sua pergunta. O que fez a popularização?
facilitar o entendimento e o acesso ao conteúdo, tornar ele mais fácil, mais prático. Então, hoje, por exemplo, a gente tem isso no Spotify, né? Você vai no Spotify e procura o podcast. Isso. É o jeito mais fácil. Quando você me mostrou o Movendo-se aqui, você me mandou um link do Spotify. Por quê? Porque você sabe que o cara vai clicar no link e alguma coisa vai aparecer pra ele. Exato. Mas ainda tem todos os outros agregadores, sei lá, o Overcast, Cashbox e tal, que se você procura, os podcasts estão lá também e funcionam. Legal. E o acesso a dados, né? E eu acho que isso é uma das coisas que faltam no Brasil. O dado no Brasil, ele ainda é caro. Se você pega os planos mais baratos de telefonia, o dado ainda é limitado. Então você tem ali 1 GB por semana, 2 GB por mês, coisa assim. E torna difícil para essa pessoa estar no transporte público, tá andando na rua, tá almoçando numa praça de alimentação e falar, quer saber, vou ouvir um negócio aqui. Ela pensa 2 vezes, porque você vai consumir dados dela. Consumindo dado. Quando isso parar de ser um problema, eu acho que a gente vai ter mais um degrau gigante aí de popularização dos podcasts. Porque pro tipo de vida que a gente leva hoje, né, cara, que a gente tá sempre em movimento, tá sempre fazendo outras coisas e tal, ele é um conteúdo muito agradável, né, muito adequado, porque você ouve ele enquanto você tá fazendo outra coisa, e isso é muito... Ele vira uma companhia muito forte. Exatamente. Ele é uma mídia alternativa que você consegue realizar várias outras tarefas ao mesmo tempo, né? Então, é diferente do vídeo, que nos últimos, 5 anos também se popularizou muito, né? O conteúdos em vídeo, todo mundo fazendo vídeo, vídeos curtos, mas você tem que estar ali com a tua atenção concentrada, direcionada para aquela tela, né? E o podcast não, você está andando de bicicleta, você está correndo, você está fazendo uma série de outras coisas e você consegue ao mesmo tempo consumir conteúdo. Acho que esse é um baita diferencial, né? E de fato é agradável, né, cara? Você se sente... Eu recebi já alguns feedbacks do Movendo-se, de pessoas falando assim, puxa, é muito legal ficar ouvindo, parece que eu tô ali com vocês conversando e tal. Acho que é super interessante. E eu acho que essa trajetória do podcast, ela é uma lição também de empreendedorismo, sabe? Porque tava ali, assim, tava ali o tempo todo, dava pra enxergar isso acontecendo. Então quando você tá tentando ler uma tendência, quando você tá tentando perceber pra onde que o mercado vai, pra onde que os hábitos de consumo estão se movendo, em geral, dá pra você... Se você fizer isso, se você olhar pra trás e tentar entender o que aconteceu e tentar as opções que aquilo ali tem... Os caminhos que aquilo ali pode seguir dali pra frente... Não tô dizendo que você consegue criar a habilidade de prever o futuro, não é isso, mas fica mais claro pra você quais são os caminhos que um determinado produto, que um determinado mercado pode tomar, sabe? Permite que você faça uma aposta nele, que você comece a desenvolver algum projeto para aquele mercado com um pouco mais de consciência do quanto aquilo pode dar certo ou não, do quanto, ou então com um pouco mais de capacidade de ver se você está indo no caminho certo ou não, sabe? De ver se esse caminho fez uma curva, foi para um outro lado, e aí você pode também pivotar para esse outro lado. E o podcast deixa isso muito claro, sabe? Ele estava sempre ali. A trajetória dele associada ao barateamento dos dados e a facilitação da tecnologia está muito clara, é muito fácil de ver. E é normal que ele continue seguindo colado esse caminho. Então, todo mundo que me pergunta isso, você fala, vai ficar mais popular? Você acha que o podcast vai se popularizar ainda mais? Eu falo, vai, porque falta esse ponto, falta dados ficarem mais baratos no Brasil. A hora que isso ficar, o podcast vai ficar mais fácil e mais pessoas vão ter acesso a eles, entendeu? Perfeito. Sensacional. Tomara que, de fato, isso aconteça. Eu acho muito difícil não acontecer. Ô Guga, pra quem tá ouvindo a gente, cara, se alguém tá interessado em de repente, começar a entrar nesse mundo aí de podcast, o que você traria de dicas aí pra quem nunca mexeu com isso, nunca estudou o processo e tá a fim de começar a se aventurar nessa pegada aí de podcast? O que você traria de dicas para iniciantes? Eu gosto de falar, quando a gente fala de criação de conteúdo na internet, não só de podcasts, que eu acho que isso é muito parecido com o que era criar uma banda de garagem nos anos 90, que foi uma coisa que eu fiz e foi muito legal. Tá. Só que a maioria das bandas de garagem, elas nunca vão sair da garagem, né? Isso é natural. Uhum. E tudo bem, assim, quando você cria uma banda de garagem, você não faz... Você até deseja o sucesso e a fama e poder viver daquilo e tudo mais. O desejo, o sonho, ele tá ali e tudo bem. Mas ele não é fundamental para aquilo ali acontecer. Uhum. Você sabe que se isso não acontecer, tudo bem. Se reunir com seus amigos para tocar numa garagem todo fim de semana é muito legal por si só. Não precisa ter uma consequência. Perfeito. Então eu acho que o caminho da criação de conteúdo na internet, ele é mais ou menos isso, sabe? Eu acho que o
o melhor caminho é quando você faz isso pela diversão, sabe? Pelo prazer de fazer. O GugaCast foi assim. Eu não esperava que o GugaCast fosse... Eu honestamente, sinceramente, não esperava que ele fosse ficar grande desse jeito. E fosse virar um dos principais podcasts. E tá nos rankings, etc. Foi despretensioso, né, cara? Na maioria das vezes, precisa ter pelo menos esse prazer de fazer o negócio. É isso. Tem muita gente que fala assim, vou criar um blog, vou criar um podcast, vou criar um canal do YouTube, não sei o quê, porque isso pode ser bom pra minha carreira. Cara, se você não realmente tá curtindo aquilo que você tá fazendo, é muito provável que isso vai só prejudicar a sua carreira. Porque, primeiro, pelo foco e trabalho que isso dá, e que vai te tirar foco de outras coisas que você poderia estar saindo melhor. E segundo, que vai dar pra perceber, sabe? Sem dúvida. Se você faz um podcast sem curtir fazer ele, se você faz um blog sem curtir fazer ele, as pessoas vão sacar que aquilo ali é só um show-off, sabe? Você tá fazendo aquilo ali só pra tentar aparecer uma coisa que você não é. Então, eu acho que o primeiro passo é esse. Você tem que fazer porque você realmente gosta e tem que ser sobre o que você realmente gosta. O outro passo é estar aberto a experimentar, sabe? Primeiro você experimenta e faz e vá tentando e depois está aberto às mudanças. Hoje é muito fácil, né? Podcast especificamente, que é só áudio, é muito fácil. Tem aplicativos do celular mesmo que você baixa e com o celular você consegue gravar um podcast, editar, pôr trilha sonora, um monte de coisa. Legal. E ter até um produto bem acabado. Pô, pode citar vale um para o pessoal conhecer? Tem o Anchor, né, que foi comprado pelo Spotify aí recentemente. Acho que ele é o principal, acho que ele é o maior. Mas tem, se você procurar lá Podcast Production na App Store... Vai aparecer assim, muitas opções. Vai aparecer. Tem o próprio Zencastr, que a gente tá gravando através dele aqui também, que é um site, né? Então você vai achar ele no browser. Você usa ele no computador, não é no telefone e tal, mas funciona super bem também. E ele permite que você faça a edição ao vivo. Ele mesmo já encurta os silêncios, assim. Ele tem um monte de features legais. Tem um monte, né, cara? Eu acho que é o ponto que vale a pena fazer. Simplesmente escrever um roteiro, ou então se reunir com amigos e sair gravando. E saber que, assim como uma banda de garagem, provavelmente você vai soar muito ruim no começo. Leva tempo até você... Eu acho... Tem aquela máxima, velha máxima do empreendedorismo, né? Se você não tiver, em algum momento, vergonha da primeira versão do teu produto, tem alguma coisa errada, né? Então é porque ele ainda tá ruim, né? Ainda talvez... tá ruim. Eu acho os primeiros GugaCasts bem ruins, assim. Mas tudo bem, assim, você tem que fazer e tá aberto à crítica, tá aberto à própria autocrítica. Fazer melhorias a partir dali, mas é muito mais fácil você melhorar algo que já começou do que você, do zero, da sua cabeça, planejar algo que vai ser incrível desde o começo. Certamente. Pô, muito legal, Guga. Pra gente fechar, cara, eu tenho no podcast Movendo-se um momento literário, com a indicação sempre de um livro, mas eu vou fazer diferente com você. Eu queria que você indicasse pra gente um ou dois podcasts que você recomenda como conteúdo bacana. Além, obviamente, do GugaCast e além do Movendo-se. Eu queria que você indicasse aí pelo menos um, dois podcasts para o pessoal acompanhar também. Pô, eu posso indicar vários aqui, ó. Tem um podcast muito legal, eu já dei uma entrevista lá, que é o All Things Video, em inglês. Mas ele fala muito sobre o mercado de empreendedorismo em volta do vídeo, em volta da produção de conteúdo em vídeo na internet. Então ele fala com produtores de canais do YouTube, com criadores de tecnologia para esse mercado, com empresas de publicidade e do mundo inteiro. Ele fala com gente da Ásia, da Europa, da Rússia, da Tailândia, do Vietnã, da América Latina, e dá pra gente uma visão muito, muito legal, muito global do mercado como um todo. Eu curto muito o trabalho que o Cris Dias está fazendo no Boa Noite Internet. Eu acho que ele achou um formato ali que é muito a cara dele, ao mesmo tempo, de um lado é muito intimista, mas de outro lado bastante inspirador, faz um trabalho muito legal. Eu tenho ouvido muito, tenho prestado muita atenção em podcasts feitos por marcas. E tem dois que eu acho... Que é uma tendência também, né, Guga? Exato, porque é uma maneira legal de você passar uma mensagem. É aquilo que eu tava falando lá atrás, né? Foi um pouco como a gente começou. E eu tô curtindo muito dois podcasts de marcas. Um deles é o Repeat Customer, que é feito pela Zendesk. A Zendesk é uma plataforma de helpdesk. E eles criaram esse podcast falando só de experiências
incríveis de consumidor, sabe? Que maneiro, cara. Empresas que criaram uma experiência incrível para o consumidor. E é legal, porque no fim eles são uma plataforma de helpdesk, uma plataforma que ajuda você a se comunicar com o seu consumidor. Exato. Então eles falam sobre isso, tem tudo a ver, passa muito bem a mensagem deles. Mas o principal é que o conteúdo é muito legal, muito bom de ouvir. E tem um outro que eu tenho ouvido bastante também, que é o Hackable, que é feito pela McAfee, e ele só fala de coisas que são hackeáveis, né? Só falam de coisas... Teve um episódio que o cara faz ao vivo... Ele hackeia o computador do apresentador usando fax. Sério? É sensacional, assim. Ele vai falando, agora eu fiz isso, agora eu fiz aquilo. Ok, agora eu tô mandando tô imprimindo os seus documentos pra mim aqui por fax. Te deixa um pouco paranoico, mas é muito legal. Tá aí, então. Muito bom. Mais alguma, Guga? Cara, eu tenho muita dica pra dar, mas eu acho que essas são as principais. São boas. Eu tava pensando aqui, deixa eu falar um brasileiro, mas eu falei do Cris Dias, né? Então, acho que tem boas dicas completo aí. Guga, obrigado de novo, cara. Foi um prazer bater esse papo com você, conhecer um pouquinho da tua história, conhecer um pouco mais da visão de um comunicador sobre o processo de desenvolvimento das mídias, de conteúdo, especialmente do podcast. Espero que as pessoas tenham curtido e que sirva aí de insight para algum outro projeto, algum outro tema que possam tocar daqui para frente. Pô, legal, cara. O prazer foi todo meu e estamos sempre aí. Conta comigo. Valeu. Bom, pessoal, então até um próximo episódio do Podcast Movendo-se ou alguma resenha do Podcast Movendo-se. Lembrando sempre que quem quiser fazer algum tipo de crítica, enviar sugestões ou dar algum feedback, pedir alguma pauta específica, indicar algumas pessoas para também fazerem parte do bate-papo do podcast, manda um e-mail para eder.monteiro@movendo-se.com. O Movendo-se é tudo junto, sem tracinho, que vai ser um prazer continuar trocando ideia com vocês. Então a gente fica por aqui. Até mais. Adeus.